Bom, então aí a gente já viu as funções. Uma coisa importante é o seguinte: a gente tem essas 4 funções e essas funções interagem no sistema. Porque eu tenho que ter um sistema que é tolerante a falhas, tolerante a ataque, que se otimize e que tenha uma autoconfiguração. Agora, muitas vezes pode acontecer que as coisas são ortogonais. Um exemplo ali, o exemplo de segurança. Imagine que eu tenho um computador que está rodando em rede e aí eu quero que esse computador tenha a máxima segurança e o máximo desempenho. Será que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É meio complicado. Por quê? Porque se eu tenho um sistema com máximo desempenho, a primeira coisa que eu posso fazer para obter um alto desempenho: desliga todas as funções de segurança. Deixa ele fazer só a função de negócio dele. Não preocupa com a função interna de segurança computacional. Agora, se eu quero um sistema com maior segurança possível, o que eu faço? Olha, ativa tudo que você tem. Ativa antivírus, ativa firewall, criptografa tudo que está passando com a criptografia mais forte que você tiver. O que vai acontecer? Eu estou utilizando o recurso do computador. E aí eu vou diminuir um pouco o desempenho. Então, muitas vezes tem essa questão, tem essa queda de braço entre as funções. Então, eu não consigo, em todas as situações, falar: olha, eu quero um sistema que é 100% seguro, confiável, com alto desempenho. Nem sempre eu consigo fazer isso. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um compromisso entre essas coisas. Eu tenho que definir metas. Então, o objetivo é a gente construir os SLOs, que são contratos, basicamente, que definem os objetivos do seu sistema. E esses objetivos vão ser definidos de acordo com os objetivos de negócio. Então eu falo: olha, eu quero definir que eu quero o máximo lucro e máxima confiança. Agora, confiança, por exemplo, no sistema aqui, que é um sistema de banda larga. Como é que eu vou fazer? Se eu tenho lá minha banda larga e eu quero garantir um sistema disponível para o meu usuário, como que seria a melhor forma para ter um sistema disponível para o usuário? Eu tenho 1000 usuários, que eu estou vendendo 100 kilobits por segundo, eu tenho que ter 100 kilobits multiplicado por 1000. Então, no meu pior caso, eu vou ter todo mundo utilizando a rede. Certo? Essa é uma forma de encarar para eu ter maior confiabilidade. Agora, isso vai dar lucro para mim? Não vai, porque nem sempre todo mundo está utilizando a rede ao máximo. Então, o que eu faço? Eu diminuo a quantidade de recursos. E aí, como que eu vou fazer? Qual que vem primeiro? Eu quero disponibilidade, eu quero lucro financeiro. Isso vai ser definido pelo SLO. Então, o SLO vai definir regras. Só que são regras em nível mais alto, nível de negócio. Então, eu quero primeiro ganhar mais dinheiro e aí depois garantir a disponibilidade do meu serviço. Ou eu quero um serviço com maior disponibilidade, mesmo que tenha maior custo, mas aí, ok, ele está mais caro, mas o usuário vai ver que é um serviço de qualidade, ele vai querer ficar na minha empresa. Então, é outro objetivo de trabalho, certo? E aí, depois de definido esse objetivo no SLO, eu tenho que definir de uma forma mais detalhada o que vai ser isso. Então, eu vou definir o meu SLA. Os SLA são contratos de nível de serviço. E aí eu defino o que significa para mim ter, por exemplo, uma alta disponibilidade, ter um baixo custo, ter um desempenho alto, desempenho baixo. Então isso aí vai definir para mim, com valores, vai quantificar, vai definir de uma forma mais concreta
o que eu espero do meu serviço. Então, por exemplo, ali no serviço de banda larga, eu posso definir, olha, eu tenho 2 tipos de cliente, cliente corporativo e cliente residencial. Cliente corporativo, eu quero garantir primeiro disponibilidade e aí depois eu vou garantir preço. E aí, como a disponibilidade é mais importante, o que eu vou definir? Olha, de 100 megabits por segundo, eu quero que a taxa seja maior que 10 megabits 100% do tempo. Certo? Então aí eu defini o que é a confiabilidade para o meu usuário corporativo. Agora, se eu tenho um usuário doméstico, aí eu quero maximizar o meu ganho financeiro e eu tenho uma confiabilidade menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que 10% do tempo só que eu vou chegar a uma velocidade de 100 megabits. E 10 megabits por segundo eu vou garantir 50% do tempo. Certo? Então eu posso ter classes diferentes, eu tenho níveis diferentes de confiabilidade e desempenho para cada usuário, para cada tipo. Certo? E isso ocorre na prática. A gente vê, por exemplo, esse exemplo aqui de banda larga, ele existe. Então, se você pegar um contrato de banda larga, vocês vão ver que eu contrato uma banda de 100 megabits por segundo, mas existe lá no contrato falando que a banda garantida X% do tempo, vamos dizer 100% do tempo, é de 10 megabits por segundo. Não existe uma garantia de que em todo momento você vai ter os 100 megabits por segundo contratados. Enquanto uma empresa você pode pedir isso. Você pode pedir, por exemplo, uma conexão dedicada. Certo? Ok? Então você tem os contratos. E aí você define, por exemplo, lá. E aí sempre tem, né? O valor mais baixo do mercado, entrega garantida. Aí sempre tem um asteriscozinho do lado, sempre tem alguma coisa do lado, né? Com as condições. Então SLA é exatamente isso. Aquela letra pequenininha. Então, promoção válida, entrega em 28 minutos nos bairros perto do centro. Pampulha não está inclusa, não inclui fim de semana, etc, etc, etc. Certo? Então com isso aí a gente tem o nosso contrato de nível de serviço que está todo definidinho ali, de acordo com as regras, com as características do negócio e como que isso vai efetivamente influenciar o serviço, certo? Então a gente tem o SLO, que começa como algo de negócio, está definindo, olha, maximiza o lucro, e aí depois tem o SLA, que define em termos mais concretos o que vai ser isso. Ok, então para maximizar o lucro, eu vou desligar os meus sistemas fora do horário comercial, eu vou diminuir o consumo de energia assim, 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 está tudo definido ali. Além disso, a gente tem as prioridades. Então tem que definir, olha, e aí, o que é mais importante? É lucro, é confiabilidade, é segurança? Isso tem que ser definido também no SLA. Então eu tenho os níveis que são definidos com as prioridades, porque aí eu tento maximizar o mais importante. E aí não só, eu tenho que definir limites. Então eu quero limites inferiores e superiores. Olha, eu quero maximizar o lucro, mas é aceitável um desempenho X mínimo. Então, por exemplo, no caso da banda larga, eu posso ter alguma coisa que é disponibilidade. Então, eu aceito que essa banda larga, ela tenha falhas, vamos dizer, de 1 dia por ano. Esse é o mínimo. Eu posso ter menos falha que isso. Certo? Então, eu defino essas questões de valores aceitáveis, mínimos e máximos. Ok? O que vai acontecer então com sistemas
100% autônomos. A gente tinha falado, né, eu comentei com vocês que nesses sistemas a gente ainda tem a intervenção humana. A intervenção humana vai acontecer aqui, na definição do SLA, na definição do SLO. Porque é nesse momento que o computador vai precisar de uma ajuda. Ele tem que saber o que ele vai fazer, quais são os objetivos dele. Aí, uma vez que isso foi definido, ele vai tentar chegar nesses níveis, certo? Então, a diferença do sistema autonômico para um sistema tradicional é que, enquanto no sistema tradicional depois vão vir os técnicos se matando para poder configurar o sistema para garantir que isso aconteça, o sistema vai fazer isso automaticamente. Agora então, vamos ver como que isso funciona, qual que seria uma arquitetura para poder desenvolver isso. Essa foi uma arquitetura que eu estou mostrando aqui, a MAP. Ela foi proposta pela IBM. Então, na mesma época que a IBM propôs esse paradigma, ela propôs essa arquitetura também, certo? A ideia desse sistema é separar. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, a gente tem o elemento gerenciado, que vai ser o sistema que ele tem que ser tornado autonômico, e a gente tem o gerente autonômico. Então, eu separo o que é a função do sistema do que é gerenciamento, controle do sistema. Ok? Então, esse gerente autonômico, ele roda separado. Não necessariamente numa implementação você tem que fazer separado, mas é interessante a gente ver ele de uma forma separada aqui para facilitar o trabalho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar o que está acontecendo no sistema e vai verificar se é necessário fazer alguma mudança. Se for necessário, ele realiza uma mudança, certo? Então, embaixo ali a gente tem uma setinha subindo, que são os sensores. Eu tenho que ter sistemas, eu tenho que ter mecanismos para verificar o que está acontecendo no meu sistema. Ok? A gente tem sensores físicos. Então, o sistema de ar-condicionado ele vai ter um sensor de temperatura. Ele vai ter, não sei, um sensor de umidade. Isso é um sensor físico, que ele está pegando informações do ambiente. E eu preciso dessas informações para poder configurar o meu funcionamento. Eu posso ter sensores também que são sensores virtuais, ou sensores lógicos. O que seria isso? Eu estou lá, por exemplo, no meu sistema operacional e eu estou gerenciando a memória. Então eu vou ter um sensor virtual que vai me falar quanto de memória livre eu tenho, certo? Então a gente pode ter sensores que na verdade são código. Esses sensores eles estão medindo alguma variável no sistema, estão chamando alguma função, verificam alguma coisa do funcionamento do hardware ou do software através de código, não necessariamente um sensor físico de alguma coisa ali palpável, certo? Esses são os sensores que a gente tem na computação autonômica para o gerente autonômico. Depois a gente tem também os atuadores. Então, o que os atuadores fazem? Dado que eu tenho que modificar alguma coisa no sistema, eu vou comunicar para o sistema que existe uma nova configuração, certo? Então, esse atuador, novamente, ele pode ser um hardware, então pode ser um acionamento de alguma coisa, de um interruptor, pode ser uma válvula, como pode ser também aqui uma função que eu estou chamando, certo? Pode ser alguma coisa aqui de software que eu estou executando, ok? E aí depois a gente tem ali o gerente autonômico. O gerente autonômico, então, que vai processar a configuração, verificar se a configuração está ok. Certo? Então é muito parecido com o que a gente tem numa planta industrial, no chão de fábrica. Nós temos os equipamentos que estão ali fazendo a produção e nós temos os controladores, os PLCs.
Então, PLC é um hardware ou é um computador que está ligado a várias interfaces ali das minhas máquinas no chão de fábrica e ele está controlando o que está acontecendo. Então, o PLC ele tem sensores que vão nas máquinas para verificar como é que está o funcionamento. Por exemplo, vamos dizer, numa montagem de um carro, eu vou ter um sensor infravermelho que ele vai estar atuando e aí passou a peça. Ele identificou que a peça passou, ele para, por exemplo, a esteira para que venha um outro mecanismo para poder mexer na peça. Então esse aqui é um sensor. E aí esse sensor vai atuar. Por exemplo, ele vai atuar no motor da esteira. Então parou a esteira para poder fazer o trabalho ali. Certo? A gente vai ver que isso daqui lembra, vem muita coisa da teoria de controle. Então muita coisa de controle e automação ela foi retomada aqui. Por exemplo, esse sistema é o sistema que na teoria de controle a gente chama de um sistema de malha fechada. Então eu atuo no sistema, verifico o que foi o efeito da minha atuação e aí eu atuo novamente se eu tenho que fazer alguma correção. Ok? E aí como que funciona o gerente autonômico? O gerente autonômico ele tem 4 etapas, que aí são as 4 letras do nome, o MAP. Que aí vem monitoramento, análise, planejamento e execução. Certo? Primeiro eu começo então com o monitoramento. É um componente, esse componente ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar como é que está o sistema, certo? Ele recebe dados do sistema. E esses dados que estão vindo do sistema, eles vão sofrer um certo processamento para gerar informação. Como assim? Eu vou pegar um dado que é um dado de, vamos dizer, velocidade de um motor e eu vou verificar essa velocidade do motor está adequada, não está adequada, é uma velocidade alta, média, baixa. A gente tem outras questões importantes também, como por exemplo, ruído. Então tem um sensor, eu vou fazer a leitura, vamos dizer, de luminosidade, para saber se a sala está com uma quantidade de luz adequada. Aí vão dizer que a luz piscou, ou por exemplo, que alguém tirou uma foto aqui, e eu leio a luminosidade exatamente nesse momento. Isso pode ser caracterizado como uma luz muito forte. Só que não é a realidade da sala, foi uma realidade instantânea. Então eu tenho que ter uma filtragem disso daí. Eu tenho que identificar esses ruídos. Eu tenho que identificar falhas aí na leitura. Certo? Além disso, a gente tem imprecisões, né? Todo sensor, ele tem uma certa imprecisão que é inerente dele. E eu tenho que considerar isso daí, tenho que fazer um processamento para eliminar essas imprecisões. Então, feito isso, feito esse processamento, eliminação de imprecisões, eliminação de falhas, posso até fazer uma correlação de informações. Então, por exemplo, eu medi uma luz muito alta, só que o interruptor está desligado. Então isso não é uma luz da lâmpada, isso pode ser uma foto, isso pode ser alguma outra coisa, não sei, uma explosão. Aí complica, né? Aí todo mundo corre daqui. Então eu pego essa informação, pego esses dados e eu tenho uma outra informação. Eu derivo coisas daí, por causa disso a diferença de dados para informação. Depois que eu fiz esse monitoramento, aí vem o processo de análise. Eu pego a informação que foi monitorada e eu vou fazer a análise dessa informação. Então eu vou verificar o estado que eu li, ele é um estado que é o estado esperado, o sistema está funcionando da forma que eu esperava, tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Então aí vem a análise. Essa análise, ela vai me falar, por exemplo, olha,
a luz está muito baixa. Então, tem que ser feita uma correção na quantidade de luz. Agora, pode acontecer também nesse caso que eu vejo que a luz está numa condição adequada. O que eu faço então? O meu gerente autonômico volta para o estado anterior, que é o de monitoramento. Porque eu vejo que está tudo ok, não tem nada que fazer, eu volto para o sistema anterior. Então o que acontece é que eu fico rodando nessas 4 fases: monitoramento, análise, planejamento e execução. Sempre rodando aqui periodicamente. Então, periodicamente eu executo cada uma delas. Bom, feita a análise, eu verifiquei, olha, tem que ser feita uma mudança na configuração do sistema. O sistema aconteceu uma falha ou a configuração está ineficiente. Eu encontro uma nova configuração, eu proponho uma nova configuração, isso é feito ali no passo de análise. Então a análise já fala, olha, tenho que instalar uma nova configuração e a configuração ideal é a configuração X. A configuração ideal é a configuração Y. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que instalar essa configuração. E aí vem a próxima etapa, que é a etapa de planejamento. Essa etapa, se a gente for pegar um sistema pequeno, ela é muito simples, às vezes inexistente, né? Chega lá, olha, eu tenho que mudar a configuração, então, no meu banco, pegar um exemplo do banco, então eu tenho lá a quantidade de funcionários que estão no caixa, eu tenho poucas pessoas na fila do banco, minha configuração vai ser fechar alguns caixas. Então é simples. Ou, por exemplo, um sistema computacional que eu vou mudar o número máximo de usuários permitidos de uma conexão de banco de dados. Eu jogo isso de 20 para 30. Ok. Só que algumas configurações elas podem ser complexas. Podem ter que envolver vários passos ou podem ter que envolver vários componentes. Então, por exemplo, teve uma falha no disco. Aí como que vai ser o tratamento da falha do disco? Ela tem vários passos. Primeiro, eu tento recuperar os dados. E aí, se eu consigo recuperar os dados, eu jogo para um outro disco. Certo? Então aí já tem uma condição. Se conseguir recuperar os dados, jogo para outro disco. Ok. Então eu estou fazendo essa minha ação de reconfiguração jogando para outro disco. Agora, nada garante que o disco tenha espaço suficiente. Ou que o outro disco não falhe também. Então pode acontecer uma falha durante a mudança da configuração. Então estou transferindo para um disco, o disco falhou. E aí, o que eu vou fazer? Então aconteceu, se eu for pegar o fluxograma de execução, a parte de recuperação de dados falhou. Aí eu tenho que definir qual que vai ser a minha ação se isso acontecer. Certo? Ou, por exemplo, eu posso ter uma ação que depende da outra. Se os dados foram recuperados, então eu vou ativar o sistema novamente. Se eles não forem recuperados, então eu vou lá no backup, para o sistema, trago os dados, volto com o sistema. Então a ação de deixar o sistema executando ou não vai depender do que aconteceu quando você tentou recuperar o dado. Conseguiu recuperar? Ok. Então o sistema ainda está funcionando. Se não, para e traz outro componente. Certo? Então acaba que esse sistema de planejamento, o que ele está fazendo, ele está montando um fluxograma. Ele está construindo um diagrama, ele está construindo um algoritmo, um conjunto de passos aí que vão ser executados para você mudar a configuração. Certo? Então isso aqui é importante em sistemas de grande porte, sistemas complexos. Em sistemas mais simples, isso aí simplesmente é mandar um comando, mudar o valor de uma variável. Depois vem o passo da execução. Então nesse passo da execução, o que a gente vai fazer então? Eu vou executar
esse cronograma que foi definido. E aí também isso aí vai ser complexo, né? Porque a execução vai demandar recursos, vai demandar um certo tempo. Então foi definido aqui um componente separado. Ok? Todas as funções elas vão ter que seguir um método de funcionamento parecido com esse aqui. É monitoramento, análise, planejamento, execução. Isso pode acontecer separado para cada uma das 4 funções, ou eu posso executar tudo junto. No caso de acontecer separado, o que vai acontecer? Eu tenho que ter uma interação entre eles. Ok? Uma coisa importante que a gente tem ali também é a base de conhecimento. Então, cada execução disso daí pode gerar conhecimento, pode gerar novas informações sobre o que está acontecendo no sistema. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma auto-otimização do sistema, eu posso verificar que toda vez que eu mudo a configuração, então eu tenho meu banco de dados, eu mudo o número de usuários de 10 para 20, depois de 20 para 30, essa mudança demora 5 minutos para ela ser sentida na realidade. Por quê? Porque os usuários que estão lá, eu não fechei a sessão deles, eu deixo eles ainda utilizando o sistema de banco de dados. Então a carga vai demorar 5 minutos para poder diminuir. Eu posso colocar essa informação, gerar conhecimento ali no meu sistema. Aí o que eu posso fazer com isso? Em vez de executar a cada minuto o loop, eu começo a executar a cada 5 minutos, 6 minutos. Porque eu dou tempo para o sistema estabilizar, para as ações terem o seu efeito. Então é importante também ali o conhecimento. Toda etapa vai gerar algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação que é necessário. Certo? Essa foi a arquitetura proposta pela IBM. Se vocês forem olhar, está faltando uma coisinha aí, né? Onde que entram os SLAs e os SLOs? Aqui não está mostrando. Só que eu coloquei a figura dessa forma, que foi a forma que foi proposta pela IBM. Mas a gente pode imaginar que tem uma entrada que está descendo ali, uma setinha que entra no gerente autonômico e que, por exemplo, vai ali na base de conhecimento. Então, o que seria? Eu vou ter uma entrada ali que vai ser o administrador, ou que vai ser o dono do sistema, que está colocando as regras de negócio, que está definindo o que vai ser executado ali dentro, certo? Quais são as prioridades. Então, tudo isso, todos esses componentes, os 4 passos, eles ainda são dinâmicos, ou vamos dizer assim, parametrizáveis, porque o funcionamento deles vai depender do que foi definido nas regras do SLA, nas regras do SLO. Quando a gente tem um sistema aqui, tem que ter a comunicação. Então, se eu tenho vários sistemas autonômicos aí, eu tenho um sistema no chão de fábrica, eu tenho que ter um sistema no fornecedor, e eles têm que comunicar entre si para poder otimizar o processo. Certo? Esse que foi o comentário. Concordo, está faltando aqui, realmente. E isso, por quê? Porque isso veio da IBM, e a IBM começou aplicando isso daí nos sistemas deles de banco de dados, nos computadores. Eles não estavam ainda pensando, podem até ter pensado, né? Mas esse sistema ainda não está, essa arquitetura não está 100% adaptada para o que seria uma empresa inteira rodando um sistema autonômico. Primeira parte de comunicação, tem uma comunicaçãozinha aqui, né? Nas 2 setas. Então, muitas vezes isso pode ser feito por chamar uma função, mas isso pode ser feito via rede também. Então, tem situações em que eu tenho o gerente que está do outro lado do mundo e o sistema está sendo gerenciado, está em outro canto. Então, aí tem uma comunicação. A questão da comunicação entre os sistemas, concordo plenamente.
Nos meus trabalhos, praticamente 95% eu tenho que preocupar com essa comunicação. Porque se for pensar, por exemplo, um sistema que é uma rede de computador ou que é uma fábrica muito grande, você vai ter vários componentes inteligentes, certo? E aí eles têm que comunicar entre si. Porque um toma uma ação que vai atrapalhar no que o outro fez, certo? Então aqui também realmente falta uma setinha de comunicação. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, em um sistema mais fechado, então se eu estou fazendo um sistema autonômico, um sistema operacional do computador, talvez eu possa pensar que ele está isolado. Então acho que por causa disso que essa arquitetura ela foi feita dessa forma, mais fechadinha. Porque aí eles estavam considerando que a única coisa que eu tenho que pegar de informação são os dados de sensoriamento do como é que chama? Do funcionamento do próprio sistema e do ambiente. Certo? Mas a gente vai ver amanhã uma questão importante e que é inclusive um desafio de pesquisa que é muito forte da computação autonômica, que acontece demais nas redes de computadores, é exatamente a interação entre sistemas autonômicos. Porque aí beleza, se eu for construir, por exemplo, uma internet autonômica, cada parte da internet tem um dono, tem um provedor que comanda. Como é que eu vou garantir que todo mundo vai resolver fazer a mesma coisa? Não tem jeito. Então cada subrede, cada operadora vai ter os seus objetivos. E aí o usuário, quando eu faço uma conexão com um serviço lá nos Estados Unidos, vou passar por várias redes. E eu quero garantir, olha, o vídeo que eu estou vendo, que eu estou baixando lá nos Estados Unidos, ele tem que rodar perfeito. E aí eu vou precisar que todos os componentes no caminho, eles colaborem para que eu tenha aquela comunicação. Certo? Então existe essa questão que é muito importante, aí, a questão da comunicação.